pandemia, né? O Brasil certamente... Galvão, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, expressionautas. Gustavo, muitas pessoas foram procurar você com a história da China, sendo você especialista em Me moeda. perguntaram, mas um número muito maior de pessoas me mandaram vários links, né? Alguns links verdadeiros com mensagem, tradução falsa, né? Muita gente mandou, muita gente. Você chegou a se empolgar com a informação de que o dólar ia colapsar, com a China não usando mais o dólar como moeda de pagamento e começando também a soltar o câmbio, né, a vinculação ali que existe em alguma medida. Gustavo, antes de eu passar para você a bola para você responder essas perguntas, eu queria dizer o seguinte: na tela, aí você está vendo no canto esquerdo, o nosso canal no Telegram. Olha só, o nosso canal lá do Duplo Expresso no Telegram. E agora, nesse momento, eu vou disparar a mensagem com a descrição do programa e o link para a gente assistir no YouTube e nas demais plataformas em que a gente faz a transmissão. Eu peço que você tire esse minutinho inicial para ir lá ao nosso canal no Telegram, copiar esse texto e mandar para os seus contatos e grupos em que você estiver presente no WhatsApp, também grupos de Facebook. E se você estiver vendo em alguma das outras 4 plataformas para onde a gente transmite, Facebook, Twitch, Periscope /Twitter, EVK, tira um minutinho para você ir lá à nossa transmissão no YouTube, deixa sua curtida, deixa seu oi, basta um oi no chat ao vivo. Se você não fez isso ainda, assine o canal. Aliás, na última sexta-feira a gente passou da marca de 44 mil assinantes no nosso canal e também uma audiência muito importante na semana passada, agradeço. Mas é isso aí, a gente tem que reforçar. Se você não for marcar presença, os caras chutam para baixo ainda mais a nossa audiência. Há uma diferença entre a audiência real, quer dizer, próxima do real que a gente vê lá no Social Blade e o que o YouTube indica. Mas para reduzir o tamanho da sabotagem, eu peço que você dê uma passadinha lá, depois volta para o VK. É até bom que você se desapegue dessa plataforma do Google, né, que não é muito favorável a gente. Mas enquanto a gente estiver lá, é preciso reforçar a nossa presença e a atração para novas pessoas chegarem aqui nessa rede. Estão chegando. Você vê aí que o número de assinantes do canal segue crescendo. Então, vamos ajudar a garantir o meio, a potência de disseminação do meio para que a mensagem do Gustavo Galvão, do Felipe Coutinho e mais tarde do Luiz Moreira e do senador Rogério Carvalho seja ouvida pelo maior número possível de pessoas, né? E essa semana, inclusive, promete. Depois eu falo aí um pouquinho sobre nomes aí que nós devemos ter nessa semana no programa. Gustavo, e aí, essa questão aí das fake news, do impacto possível, você se empolgou com isso? Você que é uma pessoa como nacionalista, vê com maus olhos a influência indevida e prejudicial ao interesse nacional do imperialismo americano no Brasil? Pois é, Rômulo, eu não me empolguei, não. Você sabe que eu defendo há muito tempo que isso não vai acontecer nem de maneira rápida, e nem, não, ou seja, não quer dizer, não vai ser agora, e não vai ser bombástico, não, vai ser uma coisa catastrófica, não, vai ser uma coisa lenta e negociada, ou não, se os americanos exagerarem, porque no caso, se os americanos puxarem muita sardinha, talvez os chineses sejam obrigados a sair do sistema, mas os chineses não querem, não. Não querem acabar com o sistema monetário atual como funciona, não. Pelo menos não por enquanto. Ô Gustavo, você sempre falou essa história que não vai ser de uma hora para outra, porque você costuma traçar um paralelo com a superação da libra esterlina do Reino Unido pelo dólar como a moeda global. O que você acha que dá para a gente extrapolar dali e o que não é aplicável estando a gente agora no século XXI e isso tendo ocorrido no século XX? Naquela época era até mais simples, né? Na verdade, no caso da libra, o dólar foi muito rápido. Mais simples porque, na verdade, duas moedas vinculadas ao ouro. Então, não mudou muito o sistema, né? Você vê pegar os contratos de empréstimo internacionais, os contratos em geral daquela época, da época da libra ouro, né? Do padrão ouro, você tinha assim, você está me devendo tantas onças de ouro que podem ser convertidas em libra, ouro, não sei o que. O ouro era a referência. Certo. Então, a mudança do ouro, do padrão libra-ouro, padrão dólar-ouro, é uma mudança muito suave, assim, ela não muda muita coisa. Agora, muito diferente agora que nós temos grandes potências com câmbio flexível, tem uma referência comum, então é muito mais difícil. Por exemplo, se o cara tem uma dívida em
em dólar hoje, ele tem duas coisas que o prende ao dólar. Primeiro, para honrar a dívida, ele tem que honrar em dólar. Naquela época, ele podia honrar em ouro. Certo. A segunda é que a taxa, a indexação do contrato, né, do contrato de dívida, era em ouro, né? E o dólar também tinha a mesma cotação, tinha uma cotação fixa em relação ao ouro, assim como a libra. Então, se ele guardasse reservas em dólar ele estaria resguardando a dívida em libra. Certo. Então, não era muito mais simples. Hoje é muito mais difícil. Você conseguiria cravar temporalmente quando que há essa superação, ou pelo menos a conclusão desse processo de superação da Libra pelo dólar? Você acha que é só depois da Segunda Guerra, Bretton Woods, ou dá para cravar isso antes ainda? Não, dá para cravar algumas datas essenciais, né? A primeira data é durante a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, tem um momento que os ingleses decidem desvincular o Libra em relação ao ouro. E quase todos os países da Europa fizeram isso. Eu acho que os Estados Unidos não fez. Nesse momento, o dólar já virou uma moeda de reserva melhor, durante a guerra, já melhor do que a Libra, né? Que seria uma desvalorização cambial, né? Uma desvalorização cambial porque não conseguiria manter aquela promessa fiduciária, né, da confiança de que você tendo aquele papelzinho representava um X em ouro. Como não havia mais ouro suficiente para honrar isso, aí eles desatrelaram. E não foi a primeira vez, né, Gustavo? Você falou que ao longo do século XIX, mais de uma vez, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então quem podia fazer, inclusive, manter a diplomacia das canhoneiras, mais de uma vez no século XIX, desatrelou, aí depois atrelava de novo. Quando não convia, quando não conseguiam manter, o Império de então, o Império Britânico, desatrelava. Eu sei, desatrelou no século XIX durante as guerras napoleônicas, né? Aí você teve o padrão Libra-Ouro foi definido na década de 20 do século XIX. Na época, mais ou menos na época que o Brasil se tornou independente. Depois, acho que ele se manteve. O que aconteceu foi que o padrão não mudou. O que mudou no século XIX foi a dívida pública, que em alguns momentos eles renegociaram. A partir de agora, a dívida eu vou pagar 30 anos a mais, entendeu? Eles fizeram uma renegociação. Não é uma renegociação porque não foi negociado, foi imposto. Mas eles deram uns calotes na dívida durante o século XIX. Né? Aí fica com o nome bonito, né? Fica com o nome reestruturação e tal, não fica com o nome calote. Isso. Como os ingleses, como os argentinos fizeram, né? Mas eu acho que não foi tão violenta como fizeram na Argentina. E você diz aí quais datas que você acha que são marcantes para essa superação da Libra pelo dólar, para ver se a gente consegue traçar algum paralelo com o que a gente está vivendo atualmente? Então, a Primeira Guerra Mundial é a data fundamental. Você teve o dólar se manteve como padrão em relação ao ouro, ou seja, a única moeda durante a guerra que era realmente vinculada ao ouro, né, que tinha uma moeda forte mesmo. A libra se desvaloriza porque se desvincula ao ouro. O ouro passa a ter em guerra, o ouro a busca pela reserva de valor importante, então o dólar ganhou muito naquela época. Né? E quando você entra nos anos 20, a Inglaterra tenta voltar ao padrão libra-dólar, libra-ouro. E foi até na época era o Winston Churchill, que era o ministro da Fazenda nessa época. E ele força a barra. A Inglaterra não tinha condições ainda financeiras, reservas de ouro suficientes para manter o padrão. Mesmo assim, eles insistem. E aí começa a ter dificuldade, tem uma taxa de juros alta, né, em relação à taxa de juros americana, e começa a ter dificuldade de manter a economia começa a afundar, gerar muito desemprego, né, e aí eles pedem, em vez deles tentarem resolver por si próprios, eles pedem para o Banco Central americano para baixar a taxa de juros deles, para assim eles poderem gerar emprego na Inglaterra, baixar a taxa de juros inglesa para poder gerar emprego na Inglaterra. E isso foi a causa uma das principais causas da crise de 29, porque a moeda americana,
a taxa de juros ficou muito baixa durante muito tempo para ajudar os ingleses em uma cooperação dos Estados Unidos com a Inglaterra para que ela voltasse ao padrão ouro. E isso fez com que houvesse um excesso de especulação no mercado americano que acabou gerando a crise de 29. Ou seja, aí conteve a crise de 29 e aí todos eles, cada hora os americanos acho que foram dos últimos, todos eles abandonam o padrão ouro durante os anos 30. E nos anos 30 não há hegemonia monetária, não há referência monetária, todos os países se fecham, controle de capitais, fechamento do comércio exterior e tal. Então, nos anos 30 e durante a guerra, não há uma hegemonia monetária, há uma bagunça. Então, é que nos anos 30, os franceses criam uma espécie de moeda comum latina, que eles tentam fazer uma união monetária com os países latinos, né? Com a Itália, não sei o que eles tentam, e principalmente com as colônias, né? Os ingleses eles se beneficiam da gigantesca área colonial, que fica na padrão Libra, né? E os americanos também saem do padrão. Então, nos anos 30, e os alemães mais ainda, né? Criam uma experiência monetária bastante heterodoxa. Então, você tem aí nos anos 30 a heterodoxia monetária total, né? Você tem a União Soviética, ali tem todo tipo de experiência monetária. Aí, quando acaba a Segunda Guerra, assim, em 1944, antes de acabar, tem um acordo de Bretton Woods que, por norma, define o dólar como padrão internacional, a única moeda que vai ser diretamente vinculada ao ouro, e as outras seriam vinculadas indiretamente através da vinculação com o dólar. Então, porque naquela época, mais ou menos, metade do ouro do mundo, pelo menos, estava nos Estados Unidos. Certo. E nesse ponto, então, do que você consegue extrair aí de semelhança para os Estados Unidos? Porque você tem uma afinidade até de laço histórico, culturais, étnicas e de pretensão até de um ser uma continuidade do imperialismo do outro, se é que é o mesmo imperialismo, só trocando de sede geográfica, com, ao contrário, você vendo grandes rivais geoestratégicos que são a China e os Estados Unidos. Em alguma medida, a gente tem aquela simbiose, né? Os Estados Unidos, a China financia o déficit americano, né? A gente tem o grande exportador, o grande importador e aquela relação ali simbiótica entre as duas economias, né? O grande déficit e o grande superávit comercial. Mas, enfim, então há alguma dose necessária de coordenação macroeconômica, comercial, mas há tensões. A gente vem vendo, inclusive, a escalada das tensões desde que o Donald Trump assumiu, né? Ele tenta reverter esse processo de, no que for possível, processo de vazamento da produção industrial para a China. A gente não sabe, né, em que medida isso ainda é possível, mas nesse caso em que você tem, então, uma grande rivalidade geoestratégica que não é uma guerra aberta, há um nível de cooperação, mas também um nível de competição. Do que dessa experiência em que havia uma grande afinidade, ao ponto de né, usar a sua taxa para ajudar o outro, do que dá para a gente extrair para o momento atual, Gustavo? E o que não dá? O que é diferente? Então, tem várias coisas que dão para extrair, né, de semelhança e muitas diferenças, né? O primeiro ponto é importante entender que teve no sistema mundo, né, que foi criado mais ou menos no século XVII, o sistema mundo financeiro já começa a ter uma espécie de globalização financeira dentro da Europa, né, a importância dos capitais financeiros. Você tem três hegemonias monetárias. Primeiro, a holandesa, depois a inglesa e depois a americana. Nos três casos, havia um passão de bastão de um mais fraco para o mais forte, mas que era relativamente aliado. Assim, houve guerras naquela época entre a Holanda e a Inglaterra, mas você vê que as classes dominantes ali haviam entre os dois países, eram muito próximas. Então, é que o rei da Inglaterra, a família real, dos Orange, né, que era da família real holandesa. Então, a Revolução Gloriosa foi colocar um rei holandês na Inglaterra. Então, aquela passagem de bastão foi relativamente menos conflituosa. E você teve, depois, menos conflituosa ainda. Na verdade, não houve conflito. Todo momento houve cooperação entre os dois países. Então, como eu disse, mas foi um processo lento. Você tem aí 2 grandes guerras mundiais, uma grande depressão,
para poder fazer esse processo de passagem. E mesmo assim, foi de forma relativamente cooperativa. Então, assim, com trocas de favores, etc. Então, você imagina, você tem agora, não é só uma diferença né, não é a mesma língua, não são só a mesma etnia, né, anglo-saxões, não é a mesma elite financeira, não, é tudo diferente. Você tem outro hemisfério, outra civilização, outro sistema de regime econômico, tudo é diferente. E são inimigos mortais. Então, como é que você vai fazer essa passagem sem guerra? Você tem ideia? Eu tenho a teoria, assim, mais outras pessoas também, mas o professor Fiore que despertou essa teoria numa aula que eu tive com ele, que ele acredita que a Primeira Guerra Mundial, um dos principais fatores que estimularam a Primeira Guerra Mundial foi os ingleses estarem incomodados com a expansão dos bancos alemães na Europa. Certo. Então, os empréstimos alemães estavam vencendo os empréstimos feitos por bancos ingleses, porque os alemães estavam conseguindo taxas de juros abaixo da taxa de juros inglesa. Empréstimos naturalmente em marcos alemães e não em libra esterlina. Em marcos ouro. O marco ouro e a libra ouro era mais ou menos a mesma coisa, porque eles eram fixos em relação ao ouro. Então, para o tomador, para todo mundo, era a mesma coisa. Só que para os bancos ingleses não, porque os bancos alemães estavam ocupando espaço. Os tomadores era a mesma coisa. Claro. Os tomadores de empréstimo era a mesma coisa, era fácil você trocar uma coisa pela outra. Mas para Gustavo, enquanto a gente ouve, eu vou fazendo o compartilhamento nas redes sociais, o pessoal em casa está vendo aí, eu peço que me acompanhe nesse movimento para a gente levar a mensagem do Gustavo ao maior número possível de pessoas. Gustavo. Então você imagina, se a concorrência dos bancos alemães foi uma das coisas que fizeram com que a Inglaterra impulsionasse para essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, imagina agora que você tem menos afinidade entre os bancos alemães e os bancos ingleses, que havia mais afinidade entre os bancos alemães, sistema alemão do sistema inglês, do que há entre os Estados Unidos e nem a mesma religião, nem são cristãos, ou seja, é uma coisa... Certo, mas uma grande diferença é que os empréstimos e financiamentos que a China dá, por exemplo, a países periféricos para comprar suas mercadorias, isso tudo se dá em dólar, não é ainda na moeda deles, o yuan ou o renminbi. Eu acho que tem as duas coisas, né? Mas, claro, eles devem fazer muito empréstimos em dólar também. Mas, de qualquer forma, claro. Mas para a China é um problema isso, porque os empréstimos sendo em dólar, eles vão ter vários problemas. Eles não vão conseguir competir com os bancos americanos. Então, a tendência é que eles passem a fazer empréstimos em yuan. Isso aí vai começar a incomodar. Porque acontece o seguinte, hoje é um incômodo, eu tenho a impressão que há um incômodo em relação aos chineses grande no sistema militar, né, americano, político, né, o deep state, né? Agora, no sistema financeiro, eles não são tão incomodados com os chineses não concorrem com eles nessa área. Certo. Hoje. Então, a propensão à guerra hoje é dividida nos Estados Unidos, não é unificada e dentro da sociedade americana. E se isso acontecer, imagina uma propensão à guerra muito maior, né? Então, os chineses não chegaram aos pés do tipo de ameaça que os alemães estavam fazendo aos ingleses na virada do século, 15 anos antes da guerra. Então, estamos ainda... Eu acho que esse processo... claro que hoje tudo é muito mais rápido, né? Tem isso também. 10 vezes mais rápido, pelo menos. Exatamente. A história vai cada vez... a taxa de aceleração vai aumentando e, consequentemente, a velocidade também. Gustavo, a gente estava discutindo ainda antes de entrar no ar o impacto geopolítico da história lá da criptomoeda soberana. É a primeira grande iniciativa a gente teve algumas aí, a Venezuela lá com aquele Petros, alguma coisa assim, mas agora é a primeira, que é um cachorro grande, um grande player, aumentando a importância. Parece que o projeto não é novo, já havia aí, parece que começou em 2015,
Mas na semana passada uma nova etapa foi ultrapassada na disseminação dessa criptomoeda chinesa, né, o RMB, né, tracinho RMB, RMB. Mas você falava o seguinte, bom, né, na divulgação parece uma coisa menos grave, já que fala, não, é para uso no mercado interno e tal. Como é que você vai controlar que usa no mercado interno? E isso pode representar um grande esvaziamento do poder agressivo das sanções dos Estados Unidos contra países pária e países que enfrentam o imperialismo, como Venezuela, Cuba, o Irã. Explica pra gente qual o potencial, já que nominalmente essa história é só para dentro, lá, o renminbi. Você conhece essa história dos chineses que eles sempre comem pela beirada, né? Sempre. Não é só para dentro, obviamente, porque para dentro eles não quiser mudar nada, né? Então, é para fora mesmo, né? A questão final, claro, faz sentido ser só para dentro. Mas eu não vejo isso como uma fim do dólar, um colapso do dólar, não vejo isso de forma alguma. O que eu vejo é assim, primeiro momento, é uma alternativa de pagamento internacional que seja independente do SWIFT, que é a forma como os americanos usam para controlar todas as transações internacionais, sem saber quem manda dinheiro para quem. Isso é importante para eles, né, na espionagem deles. E também sancionar quem eles querem. Não, você não vai poder transacionar no mercado internacional, você não vai poder fazer transferências e tal. Então, eles têm esse poder aí, que é um poder, vamos dizer assim, é um poder financeiro, mas é quase um poder militar, diplomático, né? Porque não é um poder econômico, né? Vamos dizer assim, é um poder operacional direto, né? É uma sanção muito direta. E também serve de espionagem. Então, agora os chineses estão dando essa alternativa porque como sendo uma moeda criptografada, provavelmente a espionagem americana não vai poder controlar as transferências de quem para quem e também não vai poder sancionar nem legalmente nem de formas ilegais, formas não legais. Então sim uma perda de poder geopolítico americano direto, mas o perda de poder econômico, né, da hegemonia do dólar, tudo isso aí, esse impacto, num primeiro momento, é mínimo. Né? Vai ter um problema, a Venezuela, o Irã, esse país vão, obviamente, adotar isso, né, para fazer as transferências deles de forma independente, livre, né? E outros países, né, países, Síria, o Iêmen, etc., né? Mas isso não afeta a força do dólar, porque a força do dólar ela tem a ver com a expectativa de valor que aquilo tem. Né? Alguém fala, o dólar é um papel pintado, não vale nada, né? Tem gente que fala que até papel higiênico, sei lá, algumas coisas assim, faz umas piadas assim, aquele papel que não vale nada. Não, ele vale, tanto é que se pergunta para alguém se não vale, se não quer um papelzinho daquele lá. Ele vale. E esse valor, ele é garantido não pelos Estados Unidos hoje. Esse valor é garantido pelos outros países que todos os países vinculam suas moedas, com exceção talvez relativamente da Europa, né, que tem uma moeda relativamente de câmbio livre, mas quase todos os países eles tentam manter sua moeda desvalorizada sempre desvalorizada em relação ao dólar, para poder manter suas exportações, controlar suas importações. Primeiramente a China, né? Quem mais sustenta o valor do dólar é a China. A China tem ainda todo o interesse em sustentar o valor do dólar. E depois da China, os grandes exportadores de petróleo, que sustentam o valor do dólar também, mas principalmente, na verdade, China e Europa, por exemplo. Por que a Europa mantém taxas de juros negativas há tantos anos? Porque eles não querem que a sua moeda se valorize em relação ao dólar. Como todos os países. Porque se a China valoriza a sua moeda em relação ao dólar, ela não valoriza só em relação
as suas indústrias não perdem competitividade só em relação à indústria americana, não. Em relação à indústria de todos os países, porque todos os países têm moedas vinculadas ao dólar. Então, se a China valoriza em relação ao dólar, o Brasil ganha mercado, a indústria brasileira ganha mercado dentro do mercado dos chineses. Brasil, todos os países, principalmente a Europa, que é o maior concorrente industrial da China. Claro, claro. Gustavo, olha só. A gente hoje está com o cronograma apertado, tivemos aqueles probleminhas na entrada, mas eu vou te pedir, a gente tinha combinado que o tema hoje seria lá na semana passada, mas a gente não sabia que ia ter essa história aí da criptomoeda. E atropela tudo, porque o pessoal está doido para saber, inclusive perguntaram no Twitter e eu tinha encaminhado para você as perguntas. Mas eu pediria aí que a gente amarrasse a sua participação por hoje, com a gente começando a falar da história que você queria dizer das energias alternativas e como o Acordo de Paris, por exemplo, poderia ser benéfico para o Brasil. Eu queria só lembrar o seguinte para quem está nos acompanhando. Mais uma vez, o link para o projeto de financiamento dos livros do Gustavo Galvão, que vão tratar desse tipo de coisa, essa retomada histórica da superação de uma moeda para outra. Então, mais do que nunca urgente, está lá na descrição do programa. Lá em duploexpresso.com tem aqui, ó, vaquinha do projeto editorial aqui, aí você clica nesse link, vai abrir aqui Finanças Funcionais, 7 livros em uma série. Já conseguimos arrecadar 5.900, 6.000, né, grosso modo, mas precisamos chegar a 25 para publicar os 7 livros. E como eu falava para o Gustavo da última vez que ele esteve aqui, até antes da gente entrar no ar, na verdade não é uma vaquinha, não são doações. Você apenas está fazendo o pré-pagamento, a pré-encomenda do livro que já vai ser entregue. Então aqui é discriminado por valor quanto que a pessoa quer, com quanto que a pessoa quer contribuir, mas isso já é, na verdade, a compra do resultado final do trabalho. E aqui é a profecia autorrealizável. Se o número suficiente de pessoas comprar, ele pode fazer essa publicação, porque, como ele falou, não está tirando nada aqui. Ele já vive do salário dele. A questão é que não dá para tirar também do próprio bolso para fazer a publicação. E mais do que nunca é importante a gente entender essas questões da moeda. Então fica aqui o meu pedido para quem puder, né, antecipe esse pagamento para que a gente possa viabilizar o projeto editorial do Gustavo. Gustavo, um comentário aí sobre a questão como anda o andamento e, por fim, introduza o tema das energias alternativas ou energias renováveis, que inclusive vai dialogar com a fala do Felipe Coutinho, que já entra aqui para conversar conosco. Sim, claro. Obrigado aí, Romulo, novamente por estar divulgando essa campanha, né? De fato, é doação, vamos dizer assim, entre aspas, porque você vai estar comprando o livro antecipadamente. Eu não coloquei uma opção lá de doação pura, né? Todas vêm com o livro, né? É uma questão, você vai comprar o primeiro, o segundo, o terceiro, até o sétimo. E a outra falando, adiantando então, né, o que a gente vai falar hoje, eu vou fazer um resumo só, não é um resumo, na verdade. Eu vou até qualificar o que você falou, né? É porque você disse, não, energia alternativa, Acordo de Paris, né? Não é uma coisa bem mais ampla. É para tirar essa ideia, é uma ideia que está associada a uma solução para a questão da mudança climática, né? Mas ela é muito mais do que isso. Ela é para resolver o problema da crise do Covid, a crise internacional do Covid também, por causa que isso gerou o colapso do preço do petróleo, e aí para resolver o problema do petróleo com o problema ambiental, a ideia do problema ambiental e o problema da crise econômica mundial. E da cooperação internacional também, ou seja, que está esgarçada, né, com essas desconfianças mútuas entre as grandes potências. Ou seja, é uma solução para esses 3 problemas: depressão mundial, a falta de cooperação internacional, a queda do preço do petróleo e a questão do meio ambiente, né? Na verdade, 4. Então, é isso. Na semana que vem, então, eu explico essa ideia. Tem aí, a gente escreveu 4 artigos no Duplo Expresso, de novembro até fevereiro. Eu, Pedro, Felipe, e tá... Então aí, não sei se você colocou os links, mas a gente está... Se você quiser ler antes, quem quiser ler, pode até mandar as perguntas depois, durante a semana, que eu já respondo. Olha só, o Felipe Coutinho, presidente da EPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, está nos assistindo e já vai se juntar a gente, mas eu queria só que você, sinteticamente, para ter uma boa polêmica, eu queria que você
dissesse, assim, muito resumidamente, se o Acordo de Paris é ou não bom para o desenvolvimento e, sobretudo, industrial do Brasil. Fala da sua hipótese que você conseguiu, inclusive, convencer duas pessoas que estão contrárias ao Acordo de Paris a assinarem um artigo com você. A minha proposta não é igual à coisa de Paris, ela é muito diferente. Então não foi difícil. Se eu falar com o Felipe, ele vai concordar. Felipe Coutinho, como o Felipe Quintas concordou também. Então, mas mesmo com a Acordo de Paris, não é um terror para o Brasil, não. Mesmo a Acordo de Paris não é um terror, porque o Brasil ele não é mais do que o pré-sal. Ele ele não acaba com o pré-sal, e o Acordo de Paris é muito mais do que o pré-sal. Tem a questão agrícola, a questão industrial, que é favorável ao Mas Brasil. acaba As com o outras desmatamento na Amazônia. talvez Então, o aquele pessoal petróleo. que quer fazer desenvolvimento ou expandir a fronteira agropecuária, fazer, né, grandes projetos, ou então industrial mesmo, em princípio, fica difícil. Para que matar a Amazônia? Mas Não, eu concordo a também, gente mas você tem sabe que tem terras pessoas sobrantes. do nosso círculo que sonham em ver uma Cubatão ali. Quero ver eles cortarem uma árvore daquelas lá de 500 anos. Vão achar. Não é tão, a gente não precisa de derrubar mais hectares de floresta virgem. Não. Nem para Inclusive a aumentar a floresta. produção agrícola, Gustavo. Passa para a gente aqueles numerozinhos que você sabe de cor aí, de quantos por cento das nossas áreas hoje em dia desmatadas são dedicadas à produção de grãos, produção de soja, produção de cana, quanto tem de pasto degradado que poderia estar produzindo por hectare coisas fabulosas, multiplicar em várias vezes a nossa produção agropecuária sem derrubar uma arvorezinha que seja. Pois é, o Brasil, com a área brasileira atual, a área brasileira atual desmatada é possível alimentar o mundo. Pois é, hoje nós estamos 8 milhões de quilômetros quadrados e meio. Né? Desses 8 milhões, a nossa área ocupada pela agropecuária é 1,5 milhões de quilômetros quadrados, que é equivalente a 150 milhões de hectares. Então, você tem 150 milhões de hectares. Ah, nossa, é muita coisa. Não, é pouca coisa, né? É muita coisa, sei lá, mas não é muito. Você tem ideia, olha só. A nossa área de produção de grãos é 40 milhões de hectares. Produção de grãos. Ou seja, 150 milhões cento e poucos milhões é pasto degradado, com baixíssima produtividade. A nossa Extrativismo produção de grãos animal, né, como se chama, né, Gustavo? extrativismo animal. A produção de grãos é 40 milhões de hectares. Se for toda a agricultura, você vai ter aí, sei lá, 50 milhões de hectares e tal. Desses 50 milhões de hectares, a gente alimenta a população brasileira inteira, alimenta os animais no Brasil, que o Brasil hoje é o maior exportador de carne, alimenta, exporta aquela quantidade absurda. Nós somos o maior exportador de soja do mundo, bem acima dos Estados Unidos. Ano passado, pelos dados que eu consegui outro dia, nós superamos os Estados Unidos na exportação de milho, que eles sempre foram maior. Claro que foi um ponto fora da curva, né, o ano passado. A safra americana foi um pouco menor, mas era considerado isso. Os americanos são o maior exportador de milho desde o século XIX. Eu acho que eles sempre foram o maior exportador de milho. Desde que existe exportação de milho, eles são o maior exportador de milho. Mas eles eram o maior exportador de milho assim, que eles tinham, sei lá, 50%, 60%, 70% das exportações totais na época. Então, eles dominam o mercado mundial de milho, sempre dominaram, e agora o Brasil no ano passado, exportou mais do que eles. Então, isso numa área de 30 milhões de hectares. Pra você ter ideia, os americanos, aí eu falo, não, mas os Estados Unidos tem uma área agrícola muito maior. Não, a área agrícola, a área de produção de milho dos Estados Unidos é 35 milhões de hectares, esse ano vai ser recorde. E eles produzem 400 milhões de toneladas, quase 400 milhões de toneladas de milho em 30 milhões de hectares, que é uma quantidade pequena dos Estados Unidos. E no caso brasileiro, tem o seguinte, nós produzimos,
40 milhões de hectares, que é 30, você tem a produção de milho, que é 80% da produção de milho é na plantação de soja. Você planta soja no verão e milho no outono aqui no Brasil. Então você tem aí 2 safras na mesma área. Né? Então E, cara, se você... É enorme a produção, né? Agora você pega um carro, pega na região mais populosa que é o sudeste do país, pega um carro no Rio de Janeiro e vai para Brasília. Você vai ver praticamente nenhuma plantação. Então, assim, é uma coisa assim, a área... Eu estou aqui no alto de uma serra aqui agora, nesse momento aqui, de Brasília. Eu vejo aqui uns 20 quilômetros, não tem nenhuma plantação aqui. Ou seja, não, é diferente, não temos como... igual eu falei, 30 milhões de hectares, a gente pode... Se a gente passar a nossa produção, digamos, em 100 milhões de hectares, que ainda é quase metade do que a gente usa hoje, né, tomando espaço, nós vamos estar alimentando a China inteira e a Índia, né, sem eles abandonarem lá a produção deles. Então, não temos, a humanidade não precisa cortar mais nada. Agora, eu quero cortar e tal, tudo bem, eu quero explorar a floresta, tem que tirar algum dinheiro. Não, e a questão territorial, né, dos vazios demográficos, aí tem garimpo ilegal, tem gringo fazendo biopirataria, tem daqui a pouco, quem sabe, uma ameaça à soberania, né? Isso aí o pessoal das antigas fica de cabelo em pé. Então, de alguma forma a gente tem que garantir a soberania brasileira sobre a Amazônia. Você acha que não é... Podemos discutir isso, mas não necessariamente com expansão da fronteira agrícola, aumentando esses pastos degradados aí, isso não é a saída? Não. Eu acho que a grande solução para a Amazônia, a solução assim, de massificada, né? Que você tem ali, pode produzir muita coisa na Amazônia, né? De ervas, alguns alimentos, frutas, etc., cacau, chocolate, etc. Mas a grande... Você está falando com a agrofloresta, agrofloresta, sem desmatar muito. A agrofloresta. Tá. Tem muita coisa que pode ser feita aí. Agora, ali é uma infinidade de coisas que podem ser produzidas. Agora, a grande coisa que deve ser explorada na floresta é a madeira, em exploração sustentável de madeira. A madeira na Amazônia tem um altíssimo valor, porque ela tem altíssima qualidade técnica, essa madeira, para a construção civil, para a movelaria. E o mundo vai fazer, a construção civil no planeta vai ser feita em madeira nas próximas décadas. A madeira é o material mais barato e mais sustentável e mais fácil de trabalhar que nós temos. Então, a madeira, o mundo deve abandonar, vamos dizer assim, cada vez mais o cimento e o aço e colocar madeira no lugar, e a Amazônia vai poder oferecer madeira sem tirar a cobertura florestal. Muito bem, Gustavo Galvão, agradeço imensamente sua presença aqui hoje. Você volta no próximo domingo para falar mais para a gente dessa questão das energias renováveis. A gente vai continuar nesse tema com o Felipe Coutinho, que já está conosco na sala. Eu queria só reforçar mais uma vez, aproveitando que você nem está na sala, o pedido para quem puder ir lá a postagem do programa de hoje, em duploexpresso.com. Lá você vai encontrar o link para ir para essa pré-arrecadação do Gustavo para viabilizar o projeto editorial dele, muito importante, mais do que nunca nesse momento que a gente está vendo essas mudanças com relação à possível mudança, o processo de mudança da moeda padrão internacional. Gustavo, obrigado e até domingo que vem.